porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Só até aí nós vamos discussando aqui a respeito. Olha bem, não são coisas engenhosamente inventadas as Escrituras. As Escrituras são por inspiração do Espírito Santo. Elas foram uma forma que Deus usa para comunicar o seu plano, a sua vontade, os seus propósitos a homens, né? A Bíblia diz homens santos, né? Quer dizer, homens separados para Deus, receberam de Deus a mensagem do Evangelho, das Escrituras, foram por revelação. Então não é nada da cabeça de homem, fábulas, né? O que é uma fábula? É uma historinha, né? Uma historinha inventada. Os homens que inventam aí as historinhas chama fábulas, né? É até um autor, parece que francês, ele fala fábulas, né? Fez muitas fábulas, mas não é coisa da particular elucidação. Quer dizer, o sujeito teve uma visão ali dele próprio, né? E ele começa a falar de tais coisas. Não é nada disso. Veio por parte de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Então a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não foi seguindo fábulas. O poder da vinda de Jesus não segue fábula engenhosamente inventada pelos homens. Os homens têm o engenho, têm a arte, né? De inventar as coisas, mas aqui não tem nada de invenção, e isso se refere a toda a Escritura também. As Escrituras não são coisas inventadas por homens, mas Deus falou aos homens, né? E foram estas coisas registradas para nosso ensino, para nossa advertência, para nossa correção, né? E para nossa edificação. É tão poderoso isso que o Salmo diz que a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado. E que você meditar na palavra de Deus, estudar nela, refletir sobre ela, né? Você tem ganhos, né? Tem ganhos, né? Mais valiosa do que muito ouro depurado. Então, é uma forma de buscar a Deus, é uma forma de entender os propósitos de Deus. E aqui Pedro, ele dá um testemunho pessoal. Falou assim: eu mesmo sou testemunha destas coisas. Quer dizer, ele viu, ele ouviu, e veio uma voz do céu, ele estava lá, né? Quer dizer, ele não é qualquer testemunha, né? Ele diz, quando pela glória, né, excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, né? Veio do céu, estava lá, né? Aí veio uma voz do céu e fala: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, a outra tradução fala: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Olha bem, quem não der ouvidos a Jesus, quem não der ouvidos às Escrituras, né, porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus, né, está fora, não tem parte com Deus, né? E ele diz aqui: sabendo primeiramente isto, nem que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não foi que saiu da cabeça de Pedro,
né? Na cabeça de João, né? De Isaías, tal. Toda a escritura, né? Não foi particular elucidação do homem, mas veio do céu, foi derramado sobre a humanidade. Então a palavra que nós temos, as escrituras, ela veio do céu para nós. É o pão vivo que desceu do céu, né? É o próprio Deus falando com a humanidade, certo? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. A profecia não é por vontade humana, mas é por vontade de Deus, né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens falaram da parte de quem? Né? Da parte de Deus, né? Eles não inventaram, não falaram pelas suas próprias conclusões, pela sua própria vontade, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impeliu eles, né? E eles assim falaram, né? E prosseguindo essa palavra, diz aqui: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Ele fala de falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Quer dizer, é aquilo que na gíria eles falam, sapatinho de algodão, né? Ele fala dissimuladamente, heresias destruidoras. Vamos falar coisas que negam, né, o próprio Jesus. Heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha bem, é o que está acontecendo, né? Falarão blasfêmias, atentarão contra tudo que se chama Deus. Isso está se avolumando. Quanto mais o tempo passa, mais coisas tem assim, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Libertinas quer dizer, coisa do coração do homem, dos desejos desenfreados do homem, da concupiscência humana. Eles querem isso, aquilo, e tem práticas libertinas, de libertinagem, né? Sem compromisso com a verdade de Deus. Então, eles vão, eles seguirão. Nós estamos vendo isso está acontecendo, né? Não olham para Deus, não observam a palavra de Deus e vivem como se Deus não existisse. E farão prática, né? Não serão apenas, não apenas vão falar, mas vão fazer, né? A prática ali, o sujeito ele põe na cabeça que ele é um cachorro, né? Então ele sai comportando como um cachorro. Então é um tipo de prática, sem falar de tantas outras, né? Que não é necessário, tá? E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, será vergonha, né, para o Evangelho, vergonha para Jesus, as pessoas que seguem estas coisas. Também movidos por avareza, né? Você pode ver que as pessoas falam muito de dinheiro, né? O dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro não é uma maldição, né? Mas olha essas coisas. E diz aqui, farão comércio de vós. Quer dizer, né, pessoas que não estão interessadas na sua alma, né, na sua comunhão com Deus, nas Escrituras, não estão interessadas. Estão interessadas no que as pessoas representam numericamente em forma monetária, né? Olham apenas essas coisas, com palavras fictícias, né? Inventam as coisas, criam argumentos, né? Com palavras fictícias, inventadas, né? Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda.
e a sua destruição não dorme. Quer dizer, as pessoas vêm falar coisas assim, porque né, aquele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está usando as pessoas. Ninguém engana Deus, não? Ninguém engana Deus. Então, da nossa parte, o que nós temos que fazer? Agir conforme a palavra de Deus. Amém? Há algo aqui também, nós estamos falando dos últimos tempos também, do poder da vinda de Jesus. Antes destas coisas, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, a palavra fala das duas testemunhas, dos dois raminhos de oliveira e do candelabro. Foi-me dado um caniço, darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Em Jerusalém, estas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que vão falar por 42 meses, dado aos gentios 42 meses? Essas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Eles vão andar em Jerusalém, vão profetizar, vão falar das últimas coisas, vão falar confirmando as Escrituras, e são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Que é candeeiro, ele vai trazer luz sobre a palavra, iluminação, entendimento, esclarecimento. Vão falar das coisas de Deus, Duas oliveiras. Oliveira, você tira dela o azeite, a unção, Se alguém pretende causar-lhes mal, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente devem morrer. Quem fez descer fogo do céu? A Bíblia explica a si mesma. Quem fez? Deus fez através de Elias. Então vai ser Elias. Por isso que ele foi arrebatado. Ele simboliza, Elias, o arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos na vinda de Jesus serão arrebatados. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Quem fez isso? Deus usou para fazer essas coisas, para fechar o céu, foi Elias que orou e o céu fechou por 3 anos e meio. E a autoridade sobre as águas para convertê-la em sangue foi Moisés, lá no Egito. Foi através de Deus, através de Moisés, Deus fez essas coisas para convertê-los em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem fez isso? As pragas do Egito, foi através de Moisés. Amém? Graças a Deus. São as últimas coisas, Essa disciplina chama escatologia, ciência das últimas coisas. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Olha bem, tudo o que vai acontecer está avisado. E à medida que vai acontecer, Deus também vai avisando os seus. Ninguém vai ser apanhado de surpresa. Aconteceu isso, que coisa, Ou quem é apanhado de surpresa? Os que não estão com as suas lâmpadas acesas. Vem o noivo e eles não estão apercebidos. Então eles são apanhados de surpresa. Aí o que vem?
vem medo, vem terror. Você não vê as pessoas aí, o Apocalipse, né? Falando dessa forma, né? Com algo de medo, de terror, né? Para os que creem nas Escrituras, né, já estão avisados as coisas que vão acontecer. Então, bendito seja o nome do Senhor. O que vier da parte de Deus, amém, né? Então, e a palavra fala: não temas, eis que eu sou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, nós já sabemos o que vai acontecer, né? A Escritura fala de tudo isso, né? Desde Gênesis, Deus já vem avisando a humanidade. Por que tem a pregação do Evangelho? A pregação é um aviso, né? Um aviso à humanidade para que se arrependam dos seus pecados, para que se convertam, né? Para que se convertam a Deus, para que venham seguir o caminho de Deus, os ditames de Deus, as regras de Deus, né? Para que venham conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Olha bem, ele fala de vida eterna, né? Aonde que sabemos destas coisas, se não pelas Escrituras? Quem prometeu vida eterna? Não teve ninguém, a não ser Jesus. Somente Ele é capaz disso, porque Ele tem poder para isso, e Ele é fiel no cumprimento das suas promessas. As promessas de Deus não falham. Então, isso nos traz para nós o que cremos nas Escrituras, nos traz paz, né? Nos traz paz, né? Nós estamos em paz, nos traz segurança, nos traz estabilidade, nos traz alegria, né? Olha bem que alegria, né? Você fecha os olhos aqui, mas você tem vida eterna, vai receber um corpo revestido de glória. Tudo isso está escrito. Então não partiu nada da cabeça de homem, né? Não foi de particular elucidação, não são fábulas engenhosamente inventadas, né? Veio da parte de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Por isso tem muita gente que fala de visões, né, de coisas que vão acontecer e tal. Deus também trabalha assim, né? Só que tem joio no meio também, né? Então, mas tudo tem que ser conferido com a palavra, tá? Ela é uma régua de aferir, né? Quer dizer, tudo que vier, profecia, tudo, você confirma nas Escrituras. Tem que ser conforme as Escrituras, porque as Escrituras são a coluna dorsal dos propósitos de Deus para nós. Agora, tem essas profecias, né? Particulares, com uma pessoa, uma aqui, outra ali, né? Quando a pessoa recebe esse tipo de profecia, ela não deve engolir de primeira, tá? Ela deve aferir, tá? Se você vai olhar Gideão, né? O anjo do Senhor se apresenta para Gideão e fala para ele. Ele falou assim: ó, Senhor, o senhor não leva a mal não, tá? Mas me dá sinais. E por 3 vezes ele pediu. E Deus não ficou chateado com ele. Você está desconfiando da minha palavra? Não, Deus não ficou chateado. Deus foi confirmando os sinais de que aquela palavra que quem se apresentou era o próprio Deus para ele, através do anjo, né? Então, fiquem alertas quanto a estas coisas. Nós não somos crianças em Cristo, né? Já estamos amadurecidos, né? Precisamos de amadurecimento espiritual. Se há alguma profecia para você, né? Pede confirmação para Deus. Deus não vai negar, pelo contrário, Ele vai ficar até satisfeito com isso, porque sabe que você não vai agir precipitadamente,
para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. E completando, os escarnecedores da palavra de Deus, né, eles dizem o quê? Que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, né? Isso faz 2000 anos que ele falou essas coisas, né? E ainda não aconteceu nada. Está muito tempo, né? Aí Pedro vem e soluciona essa questão, falando o quê? Ele diz que, olha, vocês têm que lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos o quê? No terceiro dia, tá? Entramos no terceiro dia. Então, fiquem alerta. Então, os escarnecedores vêm falar essas coisas, quer dizer, introduz coisas, né? Heresias dissimuladoras, né? Falando contra a palavra, né? Ninguém tem autoridade para falar contra a palavra, né? Porque isso não veio de homem nenhum, isso veio do alto para nós. Então, por isso, dedicamos a palavra de Deus, né? Quanto mais você dedica, mais Ele te esclarece, mais Ele te revela, e mais paz você vai tendo, né? Mas você sabe que, ainda que rujam os mares, os montes se transportem de lugar, ainda assim confiarei, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, né? Eu confiarei, né? Então, a Bíblia, as Escrituras, é um livro que autoriza nós a ter confiança em Deus, porque ela explica a si mesmo, ela tem as regras, ela própria se interpreta, e quem se dedica às Escrituras não vai perder tempo e nem vai ficar como uma folha ao vento, dando ouvidos a heresias, coisas, doutrinas enganadoras. Tem também no livro de Timóteo, né? No capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha bem, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por isso muita gente parece que começa bem, mas vai depois a mal, né? O importante não é começar bem, é terminar bem, né? Alguns apostatarão, deixarão a fé, deixarão de crer nas Escrituras, deixarão de crer nas promessas de Deus, por obedecerem a quê? A espíritos enganadores. Olha bem, por isso que o diabo, ele é o quê? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. O que ele faz? Ele quer arrancar a palavra do coração das pessoas, porque ele é ladrão. Muitas pessoas que até em cultos, vêm em cultos, mas esquece tudo, não levou a termo, né? Por quê? Né? Porque o diabo sopra no ouvido das pessoas, ou usa outras pessoas, né? Quando a pessoa se converte, então ele acirra sobre essa pessoa para arrancar a palavra. É o que diz a parábola do semeador. Uma parte da semeadura caiu à beira do caminho, né? Aí vieram as aves do céu e comeram, roubaram. Aquela semente não vai nascer. Esse é um propósito do diabo para a palavra não nascer. Porque a palavra é o quê? A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. Então, quando se fala a palavra de Deus, está sendo semeada, né? A boa semente do reino, para que as pessoas ouçam, aprendam e se apliquem o coração, e
os seus propósitos, seus desejos sobre a palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém?